Ricardinho, Fez boa mais noite. nada que a sua obrigação, a seleção brasileira. O Brasil empurrou bêbado na ladeira. Parece que o Brasil foi campeão do mundo hoje. Vamos devagar que tem muita coisa pra acertar nessa seleção brasileira aí. Foi uma seleção que voltou a empolgar o torcedor brasileiro, porque tem muito treinador frouxo no futebol brasileiro que convoca jogador porque tem nome. O Neymar antigamente era convocado em qualquer situação. O Vinícius não foi convocado, o Rodrigo não estava lá, o Samuel Lino ficou no banco. É um outro patamar, é um técnico internacional. Pessoal, depois desse jogo da seleção, tivemos comentários polêmicos sobre o time. Uns acharam que a seleção mudou de patamar e outros menosprezaram o resultado e desempenho do time contra o fraco time do Chile. Se liga! Mas é o famoso, fizemos a nossa obrigação, Ricardinho, Fez boa mais noite. nada que a sua obrigação, a seleção brasileira. Help me, help you. O Chile é o último colocado das eliminatórias. Tem 10 pontos em 17 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 11 derrotas. Um time que sofreu 27 gols. O Brasil empurrou bêbado na ladeira, não fez mais que a obrigação. Não gostei. Um lance ou outro achei legal. Não, achei que foi um jogo, sabe? É óbvio que a superioridade do Brasil era muito clara. O Mauro tem razão. Você pegar essa escalação da seleção chilena, vários jogadores com 17 não, sub-23, uma seleção que não impôs nada à seleção brasileira, legal, a vitória, despedida no jogo oficial, vai para a Copa do Mundo, mas o Brasil empurrou bêbado na ladeira, mas aquele bêbado que tomou todas na noite, você só fez assim, ele foi embora, o Brasil não fez mais nada que a obrigação dele, podia ter feito 5, 6, 7, 8, 9, 10-0, que ia ser a mesma avaliação. Legal, ganhou, alguns jogadores entraram bem, outros não fizeram absolutamente nada no jogo, porque o Chile não atacou, e mesmo assim o goleiro do Brasil quase entregou um gol ainda no primeiro tempo, numa saída que ele foi passear no shopping. Fez uma bela Então, defesa também. Uma coisa pra você, legal, ganhou, mas a seleção não me convenceu. Menino, eu vou dar uma falada com a galera pra cancelar a limonada. O que aconteceu? Foi uma limonada que não botaram nenhum adoçantezinho. Você sabe, agora eu tô vendo ali, eu tô tirando foto. Parece que o Brasil foi campeão do mundo hoje. Jogadores, nesse momento, no gramado do Maracanã, tiram uma foto do elenco inteiro. Como se o Brasil fosse campeão do mundo. Gente, o Brasil ganhou do último colocado das eliminatórias sul-americanas pra Copa do Mundo. Mas foi um jogo no Maracanã. Tá legal, beleza. Despedida, provavelmente, a seleção brasileira no Brasil antes da Copa. Legal, então dá a volta olímpica, tira a foto com todo Não, que o Maracanã Atenção, hein? O Brasil acaba de conquistar mais um campeonato mundial. O Brasil é campeão da Copa do Mundo. Primeira vez no Maracanã, pelo que está acontecendo no Maracanã agora. Volta olímpica, foto. Não é volta olímpica. Me poupa a seleção brasileira. Calma. Fez um joguinho mais ou menos, parece que é campeão do mundo. Vamos devagar que tem muita coisa para acertar nessa seleção brasileira. E também temos um pedacinho da coletiva do Mister. Veja o que ele disse. Bueno, sí, ambiente dentro do Maracanã era um ambiente muito bom, com muito carinho ao time. Creo que o time jogou bem, bom jogo, um futebol, jogamos um futebol com intensidade, com bom ritmo, com boa defesa, com boa pressão. Então, eu acho que os torcedores estão como nós, muito contentes por o jogo do equipe. E o pilhado, que estava todo empolgado com o Luiz Henrique e o Mauro César, deu um banho de água fria nele. Basta ter um treinador que tenha coragem de botar para jogar quem tá merecendo jogar. Basta ter um treinador que coloque 4 atacantes se for necessário, que troque todos esses atacantes se for necessário para botar jogadores que também estão pedindo passagem. Hoje no Maracanã foi um espetáculo da seleção brasileira? Não, foi um show para a gente falar, nossa, que futebol maravilhoso. Não, mas foi uma seleção que voltou a empolgar o torcedor brasileiro. É simples assim. Não é difícil conquistar o torcedor brasileiro. O que precisa fazer? Precisa criar chance, precisa jogar, precisa ter personalidade, precisa um treinador ter peso para não ficar preso a nome. Tem isso também.
Porque tem muito treinador frouxo no futebol brasileiro que convoca jogador porque tem nome, que convoca jogador com medo de se queimar com a seleção brasileira. E o Ancelotti, ele mostrou uma coisinha. Vai convocar os melhores. Não interessa se é jovem, não interessa se chegou agora na seleção, vai jogar quem está no momento bom. E tem uma coisa, foi legal ver o Estevão fazer o gol de bicicleta? Foi legal ver o Paquetá dando a volta por cima. Esse cara passou maus bocados aí recentemente, entrou no seu primeiro toque na bola, ele fez o gol. Mas o mais legal, na minha opinião, foi mais uma vez, e aí a gente tem que chamar a atenção, ver Luiz Henrique mudando o jogo para a seleção brasileira. Não é a primeira vez. O Luiz Henrique já, nas suas recentes convocações, ele foi muito decisivo. O Luiz Henrique que está na Rússia, está no zenite da Rússia, mas quando esteve na seleção brasileira, sempre foi bem. Então que esse cara continue tendo chances na seleção brasileira. Porque o Luiz Henrique, em todos os jogos que ele entrou em campo pela seleção brasileira, ele foi decisivo, ele mudou o jogo, ele foi determinante nos gols. Então esse cara, ele tem mais nome que o Estevão hoje? Não. Ele tem mais nome que o João Pedro? Não. Ele tem mais nome que o Martinelli? Não. Que o Neymar nem pensar, que o Rafinha nem pensar. Mas na seleção brasileira, esse cara está entregando mais do que os outros. Ele fez o Botafogo ser campeão de uma Libertadores e de um Campeonato Brasileiro, porque foi ele o cara daquele time ao lado do Almada. E agora o Luiz Henrique, mais uma vez, aproveitando a chance que tem na seleção. E aí eu chamo a atenção para isso. Parabéns, Ancelotti, por ter culhão. Parabéns, Ancelotti, por ter coragem. Ele fez um time ofensivo, ele colocou para jogar quem está jogando bem no momento. E outra coisa, inclusive o Neymar, gente. A gente tem que lembrar isso. O Neymar antigamente era convocado em qualquer situação. Qualquer situação. Agora com o Ancelotti, não. Ele já cobrou. Esteja em condição que vai ser convocado. Ou seja, ele faz a molecada crescer, porque ele dá a chance para essa molecada jogar, para a galera que vem pedindo espaço na seleção brasileira, e ao mesmo tempo ele tenta motivar o grande nome do Brasil a ter o tesão suficiente, a ter a motivação suficiente para voltar para a seleção, para crescer fisicamente, para crescer tecnicamente e voltar para a seleção brasileira. Então, foi um show da seleção brasileira hoje? Não, mas me animou. Me animou. Jogo fácil, eu sei. Jogo ridículo. Contra o Lanterna, em casa. Mas o que a gente sempre falava de seleção brasileira? Quando tem jogo em casa, tem que golear contra time fraco. Tem que se impor contra time fraco. E hoje fez isso. Hoje o Brasil o tempo inteiro foi melhor, né? Não fez, nossa, o primeiro tempo maravilhoso. Não, mas foi melhor. E um Brasil que teve personalidade e que não parou de tentar o gol quando construiu a vitória. Ou seja, me dá esperança. Ver Ancelotti, além do empate contra o Equador, fora de casa, agora vencendo desse jeito no Maracanã. Para mim, o ponto mais positivo é o Luiz Henrique, mano. É impressionante como esse cara veste a camisa da seleção e ele cresce e sempre muda os jogos, Mauro César Pereira. Boa noite. Mas a gente pode fazer assim, começa com o Luiz Henrique e aí no final você coloca o Estevão, por exemplo. Né? Quem entra no segundo tempo pega o fraquíssimo time do Chile já cansado, já no estágio, digamos assim, de enfraquecimento muito grande, com outra facilidade. O Luiz Henrique é ótimo, mas a gente não pode achar que começar o jogo contra uma equipe mais fraca, que está toda fechada, é a mesma coisa que participar da parte final, né? Os espaços, os erros, o terceiro gol, o Brasil sobe a marcação, eles erram a saída de bola pateticamente, a bola vai no pé do Luiz Henrique, tabela com o Bruno Guimarães, com toda liberdade, tem corta-luz do Paquetá. Ali o jogo está um jogo muito mais fácil do que na primeira etapa, com o Chile ainda mais inteiro, mais organizado defensivamente. Quantas partidas na história do futebol viram goleadas, aí foi um 3-0,
e os gols saem tudo na segunda metade do segundo tempo. Quando o adversário mais fraco fica entregue. Aí você hoje tem 5 alterações. Quem pega o Chile é uma carne assada. E aí a carne assada, quando a carne assada fica mais tempo na panela, ela fica mais molinha, vai desfiando. Você nem de faca. Você passa assim o garfo, ela já desfaz. É o Chile no segundo tempo. É a carne assada, saborosa essa carne assada, hein? Prontinha. O Luiz Henrique, que é ótimo jogador, sem dúvida alguma. Não estou aqui colocando em dúvida a sua qualidade. Vai lá e se destaca muito. Eu só não acho razoável a gente comparar as atuações dentro de um jogo que tem vários jogos dentro dele, que você tem, numa determinada situação, uma facilidade maior. Então, se começar os jogos, é legal ser titular, mas você enfrenta um obstáculo maior diante de si, que é um time ainda organizado, inteiro, descansado, concentrado. E no final do jogo as coisas ficam, evidentemente, mais fáceis, né? Eu acho que o Brasil tem vários bons jogadores do meio para frente. Vários. E o Vinícius não foi convocado, o Rodrigo não estava lá, o Samuel Lino ficou no banco. Postando 3 aqui, posso lembrar, de repente, mais alguns jogadores. Fora a turma toda que jogou hoje. Foram vários jogadores. Vários jogadores bons. Matheus Cunha foi cortado. Matheus Cunha foi cortado. Você vai lembrando, tem muito jogador bom. Tem vários jogadores bons do meio para frente, que joga por dentro, que joga pela ponta, pela outra ponta. O material humano é bom, é bom. Você pode falar assim, não tem um gênio, não sei o quê, mas tem ótimos jogadores. Dá para montar um time legal. O Brasil pode montar um time legal. No meio campo você não tem gênios, mas tem jogadores que são... Acho que o Brasil tem alguns bons meio-campistas. Jogadores que é um conceito que no Brasil a gente só agora está começando a enxergar. Por exemplo, o time do Flamengo hoje tem meio-campistas. Não tem aquela coisa, o volante que marca, o armador que arma, não. Jogadores que... Como o Tostão fala isso há muito tempo, escreve principalmente. Jogador que desarma e joga, recupera a bola e sabe o que fazer com ela. Você tem várias equipes no futebol europeu há muito tempo formadas basicamente sobre essa estrutura. E você tem hoje uma seleção brasileira com jogadores assim. O Bruno Guimarães é um jogador assim, que fez o último gol da partida, por exemplo. Então, acho que o Ancelotti tem bom material humano, os laterais é a posição mais carente, mas o Brasil tem muitos pontas. Então, se você tiver laterais que formem bem uma linha defensiva, mesmo que não tenha grande poder ofensivo, se ele vai jogar com os pontas, ele vai ter sempre alguém fazendo o corredor. É importante ter um lateral que saiba fazer uma ultrapassagem e tal, mas não vai ser tão fundamental assim se ele puder fazer um preenchimento desses espaços com os jogadores da linha ofensiva, que sabem recompor, que voltam a marcar. Então, acho que o Brasil tem zagueiros, bons zagueiros, tem jogadores experientes. Hoje, o time que começou tinha uma média de 26,8, mesmo com 4 atletas acima dos 30 anos. O goleiro Alisson, o Marquinhos, o Casemiro e o Douglas. Acho que eram esses 4, com mais de 30 anos ou mais. Então, você tinha 4 jogadores com mais de 30 anos e a média não chegava a 27. Porque é um time jovem, e eu não fiz a conta no final. Mas com a entrada dessa turma toda, a média caiu, com certeza. Então, você tem ali um material humano legal, um bom conjunto, assim, com possibilidade, acho eu, de fazer aí uma boa Copa do Mundo até lá. Do Ancelotti conseguir montar uma boa equipe. Não acho que o Brasil deva chegar lá como o favorito, acho quase impossível isso. Tem seleções mais maduras, prontas, que vão provavelmente chegar lá no estágio também de evolução. Jogadores que se conhecem há mais tempo. Mas acho que o Brasil tem a possibilidade, sim, de montar um bom time. Talvez esse time, se ele for um time muito jovem mesmo, a sua base com muitos jogadores jovens, possa fazer uma boa Copa, não ganhar e possa ser um embrião para outra Copa. Um time realmente forte. Eu acho que tem gente boa e agora um técnico de um outro nível, né? Que evidentemente não dá para comparar com aqueles que o antecederam, com todo respeito a todos os demais aí. É um outro patamar, é um técnico internacional, um cara que os jogadores vão olhar com outro olhar, um respeito. E que vai ser uma atração também na Copa do Mundo, à beira do campo, porque ele não é um técnico de Copa do Mundo, né? Os maiores técnicos do planeta geralmente não estão na Copa do Mundo. O Ancelotti está nessa turma e ele vai à Copa do Mundo. Então, achei legal, achei bem satisfatório a forma como o time satisfatória a forma como o time se comportou. Não está no ideal, evidente, tem pouco tempo ainda. E agora, azar de quem não foi titular hoje vai ter que jogar lá em El Alto, né? Esses aí, coitados. Esses aí estão ferrados. Começar o jogo lá a 4.100 de altura vai ser uma experiência nova para o Ancelotti. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido essa repercussão da seleção brasileira e um forte abraço.